Olá, bem-vindo de volta, caro aventureiro, a mais um episódio do Warhammer Fantasy, onde hoje vamos falar das longínquas terras muito distantes, tão distantes que a Games Workshop esqueceu deles por décadas, até o momento que ficou lucrativo falar sobre eles, e aí eles voltaram atrás e corrigiram o buraco que faltava no mapa e na lore do Warhammer Fantasy. Hoje falaremos de Gran Cathay, também conhecida apenas como Cathay, a terra de dragões, magia poderosa e um lugar bem exótico em comparação ao nosso império conhecido do Velho Mundo. Gran Cathay guarda mistérios e riquezas e perigos, obviamente, para quem um dia quisesse aventurar por lá. E eu gosto de trazer sempre aqui a lore antiga e o que mudou com a lore atual. Então, o que nós temos dessa terra, que caso você não percebeu pelo mapa mundi, meio que representa a China no Warhammer Fantasy, claro que com uma pegada assim baseada na China, mas com bastante coisa diferente e uma lore fantástica e individual, que o Warhammer é conhecido por toda a sua criatividade. Muito bem, na lore antiga era mais uma pegada de RP, de roleplay, não tinha muita coisa, aliás, não tinha quase nada sobre essa região, além de que existiam caravanas de comércio que iam para lá por um local conhecido como a Rota da Seda. Para o pessoal de Cathay, eles chamam essa estrada de a Rota do Marfim, e o pessoal do Império, que é quem tu vai estar vendo, porque nós temos uma visão impériocentrista, e sim, o Império é o centro do mundo. Quem discordar disso é amante de elfo, porque no mapa mundi o centro do mundo ali é o Tuan, então não é o Império humano é o centro, tira os elfos daqui. Então, se tu é um ser humano, no caso um aventureiro que vem do Império, tu vai ter que atravessar uma terra perigosíssima para chegar nessa região, e esse caminho, essa estrada da seda, passa pelas montanhas do fim do mundo, passa pelas terras desoladas, passa por um monte de coisa horrível, até as montanhas de Morn, depois por um grande deserto, um deserto de Warpstone, e depois Cathay propriamente dita. Muito mais fácil é tu circunnavegar o mundo, bem mais simples. Então vai de barco costeando ali a Southlands e chega aqui. É perigoso e tu vai ter que pagar uma taxinha pros elfos que patrulham essa região? Sim, vai ter, mas é bem mais fácil tu ir de barco do que ir de a pé. De um jeito ou de outro, é uma viagem extremamente longa, difícil e dispendiosa, e aqueles que conseguem fazê-la geralmente trazem riquezas como pedras preciosas, ouro, joias, armas raras, artefatos que tu nunca vai ver no Império. E essas coisas têm um valor enorme nos mercados imperiais, por isso alguns ainda fazem essa viagem e eventualmente alguém vem de lá para tentar uma vida nova, principalmente na cidade comercial de Marienburg, que é bem conhecida ali por aceitar pessoas de fora que vêm de navio. Então é um local que, se alguém chegou num barco de Cathay até aqui, vai parar em Marienburg. E é bem raro tu ver alguém de Cathay no Velho Mundo. Por isso eles eram mais uma questão de RP, mercenários e coisas assim. E eles nunca receberam o carinho adequado e um exército propriamente dito. Eles tinham na época um dragão celestial imperador. Como assim? O líder deles era conhecido como o Dragão Celestial, o Imperador Dragão Celestial.
ele era um dragão de verdade ou era só o título dele que era o dragão celestial? Na época não se sabia, apenas sabia-se que ele tinha muito poder e que ele era provavelmente um mago poderoso, mas ninguém sabia nada sobre ele, ou o que ele fazia, o que ele não fazia, e como funcionava o governo, a administração e as coisas, e a vida como um todo, nessa região de Cathay. Hoje em dia isso vai mudar um pouquinho, mas o que nós sabíamos lá atrás é que eles tinham um líder, o país era unificado, e o seu líder tinha esse título meio que místico de o dragão celestial, mas que se ele realmente era um dragão ou não, era especulação. Alguns diziam que ele realmente era um dragão que mandava na Terra, outros diziam que era só um cargo, e a gente não tinha uma resposta concreta, e a Games Workshop nunca decidiu terminar isso aí, porque eles achavam que não ia vender. Bem, ganância às vezes faz a coisa errada, e o pessoal tem uma decisão errada, vê o fim do mundo para saber isso. E infelizmente lá atrás o dragão celestial era mais um mito, uma lenda, e assim um cargo de um soberano de uma terra distante. Vamos supor, tu bota o imperador do império como o Sigmar na Terra, tipo o Sigmarite, digamos assim. Isso é um título, não quer dizer que ele nasceu o Sigmar de novo, entendeu? Então é a mesma coisa, tu dá a ele um cargo, mas tu não sabia se esse cargo realmente tinha algum fundamento em algum poder ou habilidade do Imperador Dragão. E quanto ao exército no chão, que nós sabíamos sobre eles, nós sabíamos absolutamente nada, e o pouco que nós tínhamos do exército de Cathay era o exército de Nippon. Eles pegaram o pessoal baseado no Japão, fizeram uma coloração e um esqueminha um pouco diferente, mas era a mesma coisa. Foi meio que feio isso aí. Então o mesmo exército que era para Nippon meio que saiu para Cathay. E tipo, não tirou todo o negócio único da coisa. Ficou bem mal feito. Por isso, felizmente, algumas coisas mudam para bem melhor. Depois foi modificado. E inicialmente o exército deles era meio que igual ao de Nippon e era mais baseado no Japão do que na China. Não faz sentido. E a única coisa, vamos dizer, única que eles tinham era uma cavalaria leve auxiliar que representava como se fosse nômades, que representando a China seria tipo os mongóis do norte, que depois não fez sentido e também foi um pouco modificado isso aí. Mas em si, eles nunca receberam o carinho adequado e as unidades adequadas, tanto de infantaria, quanto de suporte, quanto de monstros ou cavalaria, e eles foram meio que deixados de lado, e a única coisa que veio sobre eles lá atrás era meio que plágio de Nippon, então infelizmente não tinha muito para trabalhar antigamente. E quanto também à história sobre eles, nós tínhamos uma história de que eles invadiram Lústria, foi meio que ao acaso. Um dos governadores local meio que errou o caminho e acabou caindo em Lústria, e eles acharam então Lústria uma terra para conquistar e não deu muito certo. Tu sabe que Lústria já é habitada, não fazia parte do plano maior, então eles infelizmente não conseguiram botar uma colônia em Lústria. É muito difícil alguém se estabelecer em Lústria, e eles acabaram sendo expulsos de lá. Falando em mexer com os homens lagarto, por algum motivo estúpido, eles decidiram dominar as Southlands, as terras do sul, pelo menos a região do litoral, e atacar o povo de árabe que controlava essas rotas marítimas. Bem, não foi legal. A frota que eles enviaram para lá foi destruída por tempestades no mar.
Então, eles perderam assim um exército gigantesco, uma marinha enorme, tentando fazer uma coisa meio que estúpida, que é invadir permanentemente a Southlands e lutar abertamente contra a Árabe, um país que fica do outro lado do mundo, utilizando apenas barcos pequenos que se desfizeram na tempestade e os soldados foram para o fundo do oceano virar comida de tubarão. Então, a gente tinha apenas algumas citações e essas pequenas histórias sobre eles em pedaços de outras partes do mundo, que é Árabe e Southlands. E se Árabe e Southlands já não tem quase nada falando deles, essa região que só tinha citações na história que já não tem quase nada, não vai ser muito desenvolvida. Então deu para entender que os antigos pessoal da Games Workshop meio que esqueceu e deixou de lado a terra de Cathay, infelizmente, porque tinha bastante coisa que eles podiam explorar ali e dar uma pegada de fantasia no misticismo da China, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, e a gente ficou apenas com um exército incompleto e com histórias pequenas, onde todas as histórias eles foram dizimados e não conseguiram fazer absolutamente nada, nas duas coincidentemente, com interferência dos Homens-Lagarto, porque uma foi na Southlands, que tem Homens-Lagarto, e outra em Lustre, que é a terra dos Homens-Lagarto. Nada muito para adicionar na história antiga, com exceção de um porém, um adendo, um extra que faz boom, um extra explosivo. Esse aqui acho que você vai gostar. Tinha algo na história antiga que eles acabaram mantendo. No comércio com o Império, um comerciante explorador trouxe de volta um foguete. E esse foguete, ele contou maravilhas do que ele podia fazer. E o Império, então, estudou os desenhos e as armas que eles utilizavam em Cathay. E é dessas armas que vêm os canhões imperiais e a Hellblaster Volley Gun. Ou seja, eles meio que se basearam no projeto, que, claro, não foi 100% igual, copia, mas não faz igual, mas o Império fez a base dos seus projetos com as armas de sítio que Cathay utilizava. Já desde essa época, Cathay tinha um grande bastião, uma grande muralha. Olha que coisa inovadora, ninguém imaginava que a China ia ter uma grande muralha. Pois é, eles têm uma grande muralha e eles têm ameaça de saqueadores do caos, então era necessário que essa grande muralha tivesse o poder de fogo para espantar qualquer invasor caótico. Por isso, o desenvolvimento de artilharia, tanto canhões, morteiros, balistas, foguetes, e quando eu digo foguetes, eu digo baterias que lançam vários e vários foguetes, causando destruição em uma área grande do campo de batalha. Era a parte mais interessante que nós tínhamos da lore de lá, mas nada assim, tipo, tá, e qual é o canhão deles? Como é o canhão deles? Ele é melhor ou pior que o Império? Ele tem alguma limitação? Ele é mais barato? Ele é mais móvel? O que muda? Não tínhamos nada, infelizmente, mas essa parte era legal e essa parte continuou sendo explorada no retcon. O que é retcon? É quando tu pega uma coisa antiga, tu vê, não, tem algumas coisas que já tá fora de data, tem que dar uma melhorada, ou tá incompleto, a gente tem que adicionar, mas algumas partes são legais, vamos tentar expandir isso aí. Então foi isso que a Games Workshop fez, graças ao sucesso do jogo do Total War Warhammer, e o Total War Warhammer 3 também vendeu muito, mas muito mesmo, e o pessoal pedia bastante coisa sobre Cathay, e o Three Kingdoms, o Três Reinos, que também é um Total War, que é baseado na China, também vendeu bastante, apesar de que eu joguei, eu vou dizer, eu não gostei muito, porque parece uma mistura de realidade e fantasia num jogo que era para ser
histórico, então, tipo, não tem por que botar fantasia nisso aí, mas, sei lá, não foi minha pegada, porque já tem o Fantasy, já tem o Warhammer Fantasy aqui, no Warhammer 1, 2, 3, então pra quê? Tu precisa de um jogo histórico com fantasia. A história é legal por ser história, eu quero ter as limitações, eu quero ter as dificuldades que o pessoal tinha na época, eu não quero que o meu general derrote 400 pessoas sozinho, não faz sentido nenhum, então, sim, fantasy é legal, mas o jogo com a temática de fantasia, o histórico é legal, se o jogo tem temática histórica, misturar os dois não agrada ninguém, não é só fantasy, não é só histórico, sei lá, não curti, mas aí é a minha opinião também, né, cada um é intitulado a sua opinião, e vocês têm a sua, tudo bem, se você gostou do jogo, ótimo, mas eu não consegui curtir, tentei, mas eu realmente não gostei, mas ok, voltando aqui, o que interessa, com o sucesso do jogo e também com a CA, a Creative Assembly, oferecendo ajuda para desenvolver essa parte, porque eles precisavam ter algo para botar ali nesse pedaço do mundo que tá faltando para poder vender mais um jogo. Então, que no fim, cara, tudo é dinheiro, né? Não se iluda. Então, eles queriam criar isso aqui para preencher essa parte, e eu vou dizer que belo trabalho eles fizeram, realmente ficou legal. Primeiro de tudo, eles definiram e decidiram então o que é o Imperador. O Imperador Dragão Celestial é literalmente um dragão muito, muito antigo, da época até quando o mundo estava numa fase de gelo, uma grande era glacial, onde gigantes como os dragão ogro, como os carnossauros, como os estegossauros, como essas criaturas enormes andavam na terra, dragões dominavam os ares. Nessa época chegaram os antigos, e os antigos eliminaram muita da concorrência. E também eles mudaram a órbita do planeta, e mudando a órbita do planeta, a maioria dos dragões gigantes cavou buracos e se escondeu embaixo da terra numa hibernação eterna. Então acredita-se que os gigantescos dragões da antiguidade estejam ou mortos ou completamente destruídos, ou eles estejam escondidos embaixo da terra, esperando o mundo esfriar outra vez, para poder ter uma temperatura melhor para o seu corpo. Esquisito, porque geralmente réptil gosta de temperatura mais quente, mas sei lá, eu não conheço muita biologia de um dragão, então faz sentido se tu não parar a pensar. Eles então foram quase que extintos ou sumiram da superfície, com exceção de 2, no caso, os maiores dragões. E esse dragão celestial, ele conseguiu, utilizando magia, se transformar em um humano, e se transformando em um humano, ele e a sua esposa, também um dragão, que se transformou num humano, agora conseguiram andar entre as tribos que viviam naquela região e conversar com os humanos de igual para igual. Tudo bem, e na verdade, os humanos nessa época aqui, porque eles vêm bem antes dos humanos, eles conversaram, o Imperador Celestial e a sua esposa chegaram a conversar com os antigos, coisa que apenas os slams da primeira geração fizeram. Então eles são mais antigos que a humanidade até. Então nessa época aqui não existiam seres humanos ainda na face do planeta, e os antigos então foram lentamente criando as facções, começando com uma facção errada, que é os elfos, depois, é claro, de já ter criado os homens lagarto para ajudar eles a controlar o mundo. Depois, infelizmente, eles criaram os elfos, tá errado isso aqui. E nesse momento o Imperador Dragão viu que os antigos eram uns idiotas, e ele falou: vocês não sabem o que estão fazendo, eu vou embora, eu vou criar o meu próprio reino perfeito, só que o meu reino perfeito vai ter yin yang, vai ter cidades flutuantes e vai ter jogos em tabuleiro. E ele saiu de lá.
Se você estava esperando que ele fosse criar um jogo com prostitutas e blackjack, não. Ele vai fazer, ele é um cara certinho, ele é um cara casado, ele não faz essas coisas. Por isso, então, ele criou o seu próprio reino. E um adendo também, eles utilizam magia geomântica, a mesma magia que vem do planeta, como os slams. Ele tem o poder de modificar a Terra em si. Por isso, talvez ele conversou com os antigos e quem sabe os antigos se basearam nele para criar os homens lagarto. Vai saber, não sei dizer. Magia poderosa, geomancia, modificar a Terra. Talvez eles fizeram um acordo com ele ou estavam estudando ele sem nem ele saber. Difícil tu enganar um dragão, mas existem várias possibilidades do que aconteceu lá atrás e a ordem dos fatores não vai alterar o produto, então não tem sentido a gente ficar argumentando o que sucedeu. Os antigos não estão mais aqui para contar a história e o Imperador Dragão não vai falar contigo, duvido muito. Então, infelizmente, nós não vamos saber o que aconteceu naquela data muito lá atrás. O que nós sabemos é que agora o Imperador Dragão, conseguindo se transformar em ser humano e utilizando magia geomântica, criou um palácio flutuante. E esse palácio flutuante é chamada Cidade Celestial e ela fica na capital de Cathay. A capital, a cidade fica embaixo, se chama Weijin e nada a ver com Beijing, é Weijin, por favor, totalmente original. Bem, lá em cima, então, fica um palácio gigantesco flutuante, com montanhas que flutuam também, bem, como é que eu vou te explicar? Bem desenhado e definido no Total War Warhammer. Tu vê que tem um pedaço de pedra assim flutuante, que eu achei legal, porque se ele usa magia geomântica, eles fazem isso, porque antigamente, antes dos ventos do caos, a magia vinha da terra. A terra é que fazia a magia e os slams conseguem converger essas energias geomânticas em um grande caminho, assim, um webway que eles têm embaixo da terra. É tipo um canal onde a magia passa e eles conseguem usar isso para moldar o terreno e o planeta como um todo. E achei isso interessante que o dragão celestial aqui também consegue fazer isso. Tendo agora um palácio, ele iria precisar de súditos e o mundo estava indo bem. Os seres humanos foram criados, os anões foram criados, os ogros foram criados. Pelo visto, os antigos estão melhorando, nunca mais coisa parecida com elfo. E essas outras facções realmente são infinitamente superiores. Então agora o mundo vivia em paz e harmonia. E os humanos se proliferaram nessa região que hoje é Cathay. E o imperador e os humanos tiveram uma conversa. O que eles falaram, como foi esse negócio, não sei dizer. Ou se os humanos simplesmente vinham para cá buscando a proteção daquela cidade celestial. Também não sei o que fez os humanos convergir nessa região. É um lugar absurdamente fértil e que a vida é fácil. Então aqui tu consegue plantar. O tempo assim não é absurdamente, não é um tempo muito frio nem muito quente. São estações pré-definidas. Então tem inverno, tem verão. Dá para viver tranquilamente nessa região. Talvez por ser um local muito confortável à vida humana, o ser humano se proliferou em grande número nessa região, vivendo em harmonia com o casal celestial que ficava ali em cima, com os dois reis, com o imperador e com a imperatriz, dragão lá na sua cidade. E tudo era bom, tudo era belo, tudo era maravilhoso, não é mesmo? Os dragões estão lá em cima, o ser humano lá embaixo, todo mundo vivendo feliz. Quando tem muito tempo de paz, algumas coisas acontecem que acabam com a paz. Uma delas, a imperatriz e o imperador decidiram ter
Filhos, pois é, cara, filhos. E aí, eles não tinham ter 1 ou 2 filhos, que seria o normal. Eles tiveram 9 malditos filhos. E os 9 malditos filhos também são dragões. E os 9 malditos filhos não batem bem da bola. No caso, não que eles são insanos, mas que eles meio que têm inveja um do outro. Um não gosta do outro. E um meio que quer puxar o tapete do outro e ver o outro cair. Então, isso vai dar muito errado. 9 é demais, mas é uma questão simbólica, assim, do número que é sagrado na China, umas coisas assim. Bem, tiveram 9 filhos, os 9 filhos do dragão. Isso aí vai dar merda, deixa isso aí marcado, porque vai voltar para ser problema mais tarde. E esses 9 filhos, a gente não sabe ao certo que idade eles têm, mas eles são muito antigos. Eles precedem até mesmo a criação de Cathay. Então eles vieram lá atrás e o imperador e a imperatriz meio que passaram para o seu povo e para os seus súditos e para os seus filhos, mas eles não aprenderam. Meio que um mantra, um ensinamento. Qual o ensinamento? O nome do dragão imperador é Shen Yang e o nome da imperatriz é Kuai Yin. Então eles passaram para eles a doutrina do Yin Yang. Que é isso? Tu tem que ter um equilíbrio, tu tem que ter um balanço. Eu acredito que eles tiveram o contato com os antigos e, do contrário dos dragões ogros que venderam a alma para o caos, eles conversaram e negociaram um acordo com os antigos para acabar com o caos. Como assim? Os dois juntos iriam tentar acalmar os ânimos, as emoções e o povo com uma doutrina, com uma cultura de equilíbrio. Porque quando tu é equilibrado, tu não alimenta o caos. Tu não vai ter os excessos de raiva, de medo, de mudança ou de vontade de fazer coisas que eu não posso falar nesse canal. Bem, para alimentar os 4 maiores poderes da ruína. Sendo assim, se os mortais manterem as suas emoções controladas, o caos fica estável. Acredito que esse era o jeito de derrotar o caos que eles tentavam fazer, enquanto os antigos tentavam derrotar o caos com tecnologia, utilizando 2 portais, um no sul e outro no norte do planeta, no polo sul e no polo norte, nos extremos, para poder absorver e retirar a energia caótica desse lugar. E assim, a tecnologia vai falhar, infelizmente, mas esse mantra e essa doutrina foi aceita em Cathay pelos humanos que vieram depois, e é mais para tentar te equilibrar, para evitar, claro, as tentações e a corrupção caótica. Acredito que tem esse sentido, uma pegada filosófica para guiar a tua vida num caminho onde tu não caia para o caos. Interessante o jeito que eles lidaram com essas tentações e a corrupção aqui. Gostei de ver, parabéns! A Inquisição também tem um jeito, um dia a gente passa para vocês o esquema como é que se faz Imperadores Dragão. O segredo, cara, a gente tem um isqueirinho especial ali, depois eu te mostro. Fica tranquilo, você já gospe fogo, meio caminho já tá andado, não se estressa. Mas eles fizeram isso e tentaram de uma forma mais harmoniosa estabilizar e manter a região pacífica. Falando em manter a região pacífica, a paz no mundo antigo não durou para sempre. Infelizmente, os antigos falharam na sua tentativa de controlar as energias caóticas e o portal ao norte e depois ao sul quebraram, liberando forças e os ventos da magia caótica no mundo, e criaturas terríveis tomaram a Terra. Nessa época,
os dragões imperadores acabaram lutando para tentar parar as hordas do caos, e o imperador dragão Shen Yang utilizou a sua potente magia geomântica para criar um bastião, uma grande muralha ao norte, entre as suas terras e as terras do caos, que agora, porque começou pelo norte, então as forças caóticas vinham dali, e ele criou essa gigantesca muralha, não apenas uma defesa passiva, mas também um exército de argila. Esse exército de argila, gigantescos automatons que lutariam incansavelmente para parar as forças do caos. Utilizando a sua magia até o limite, eles conseguiram segurar o inimigo até finalmente os elfos criarem um enorme vortex que fazia mais ou menos o que a tecnologia dos antigos queria fazer, que é tirar essa energia caótica do mundo, desestabilizando as criaturas demoníacas e diminuindo em muito a força e o poder do caos no planeta, permitindo que novamente a vida pudesse seguir. Só que essa devastação do caos, apesar da grande muralha protegendo eles ao norte, deixou a sua marquinha quase que no mundo inteiro. E infelizmente isso também vai voltar para assombrar e para incomodar as terras de Cathay. Eventualmente, cultos, principalmente de Tzeentch, aparecem aqui e cidades inteiras já tiveram que ser expurgadas. Como eu disse, eu ensinei para eles uma lição ali da Inquisição, por causa de corrupção caótica demais. Então não é um lugar, apesar da fortaleza, não se engane, existem sempre incursões e intenções caóticas de tentar destruir e devastar essa terra. Por isso eles precisam ficar sempre atentos e em vigia na grande muralha, evitando a entrada de forças do caos nessa região. No final do vídeo eu vou falar só uma coisa que vai vir um pouco mais pra frente. Eu vou falar um pouquinho deles e das outras facções do mundo. Mas no caso, o caos eu não vou botar lá na frente, porque eu já falei aqui. Eles odeiam o caos. E se possível eles queimariam todas essas coisas. E o Imperador Dragão tem uma frase bem importante, que é a seguinte: os mortais adoram ser dominados, porque se eles não gostassem de ser dominados e subjugados a alguma coisa, por que eles criariam aquelas entidades corruptas do caos que os escravizam e os dominam? Então, é uma pergunta inteligente. Nós não existimos por causa do imaterial. O imaterial existe por causa da gente, mas os mortais, infelizmente, caem na tentação caótica e eles se entregam para forças que eles mesmos criaram. Então o caos tem que ser controlado e combatido, mas infelizmente os mortais, por várias questões de mente fraca, acabam caindo nas tentações. Por isso, eu gosto do Dragão Imperador. Achei que foi legal a história que criaram para ele, porque ele é alguém que representa, que odeia o caos. Então, o Imperador que odeia o caos está no meu coração. Eu consigo identificar imediatamente que esse cara é do bem. Então, por isso eu gostei dessa parte da história. Alguns dizem que eu tenho facções favoritas. Isso é mito, intriga da oposição. Eu tenho uma facção que eu odeio, que é os elfos, mas o resto tá tudo certo. Bem, agora que a Terra, então, está protegida, teoricamente a ameaça do caos fica mais ao norte e está sob relativo controle do bastião e das defesas que foram criadas. O que aconteceu?
Bem, depois da grande devastação, o ser humano faz o que o ser humano faz e eles reconstruíram a sua sociedade sobre os olhos vigentes dos dragões celestiais. Que os dragões, na verdade, são os líderes daqui. E até tem um povo também que vive nessa região. Falando em Zint, existe um povo pássaro aqui. É esquisito e acredita-se que eles têm um toquezinho de Zint. Mas esse povo pássaro serve como emissário entre os dragões celestiais e o povo lá embaixo. Esquisito, estranho isso, mas apenas saiba que existe uma forma humanoide de pássaro grande, bem grande mesmo do tamanho do ser humano adulto, que voa e traz essas comunicações da cidade celestial para o chão. E nesse período, então, o ser humano prosperou, os seus números aumentaram, a sua tecnologia melhorou e muito, porque os dragões ensinaram para eles coisas e segredos de artes, como construção, arquitetura, agricultura avançada, construções de navios, comércio, forjar moeda, forjar recursos. Na real, Cathay sempre foi bem avançada, tanto que eles têm até pólvora, mas a questão até financeira, enquanto o Império e as facções do Velho Mundo ainda comercializam com moedas, aqui eles já têm dinheiro em papel. Uma vez um comerciante imperial tentou levar a ideia do dinheiro em papel e ele quase que foi linchado porque o pessoal achou que ele não queria pagar de verdade. Então, assim, imagina só a moeda que tem valor, o cara quer te pagar com uma notinha de papel, vá. Assim, então, não foi bem aceito. E no fim o papel não acabou sendo disperso como uma moeda no Império. Por isso que até hoje eles usam moedas de ouro, de prata e de cobre para comercializar. A Reichsmark também, que é uma moedinha que eles têm lá. Mas não mais, eles infelizmente não aceitaram essa ideia do Oriente. Então o ser humano aqui, prosperando na paz, cresceu e cresceu muito com aquela doutrina do Yin Yang. E é de se esperar que quando tu tem um rei dragão gigante, tu vai meio que adorar o rei dragão gigante como um deus, uma divindade ou um ser superior. Só que os dragões aqui não querem e não gostam, e aliás, eles veemente proíbem que tu cultue eles como um deus. Tu tem que dar a eles, no caso, teu respeito, tu tem que fazer todo um comportamento quando tu fala sobre eles, e tem toda assim, uma conduta que tem que seguir, mas tu não deve adorar o rei dragão como uma divindade mágica, um poder superior. Novamente adiciono que eu acho que eles fazem isso para não alimentar o caos. Muito inteligente, parabéns. E agora, então, mas o que eles fazem então aqui? Porque deve ter algum culto, alguma adoração. Eles têm uma certa assim, devoção aos ancestrais, aos espíritos, e eles têm alguns deuses locais, tipo o deus da colheita, o deus do mar, o deus do vento, o deus do trovão, e eles acreditam que os imperadores, querendo ou não, são uma certa divindade. E assim, novamente, o imperador diz, eu não sou um deus, eles dizem, então esse é um deus, tá falando em parábola. Não, cara, eu não sou um deus, eu vou te queimar vivo se tu continuar com isso. Então, eles continuaram aqui, eles têm um culto, mas não é assim uma coisa organizada, não é tipo uma seita, não é um cultista, não tem um templo do Rei Dragão, entendeu? Isso não existe. Existem locais dedicados a tipo a administração aqui local, que eles têm as estátuas dos Reis Dragão, geralmente em joias preciosas, para mostrar um apreço, uma homenagem, um respeito, mas não devoção fanática religiosa. Importante essa diferença. E também uma coisa interessante sobre isso é que no caso a esposa do Imperador Dragão, que se chama Imperatriz da Lua, ela tem uma preferência pela arte da luta a longa distância, como o uso de arcos que eles consideram uma arte. Por isso as mulheres em Cathay optam por lutar
a longa distância, meio que para seguir os passos da Imperatriz da Lua. Então tu vai ver que as unidades de besteiros, de armas de fogo ou de arqueiros, muitas vezes são compostas por mulheres, porque elas seguem o caminho da Imperatriz da Lua, e isso é uma coisa vista com muito orgulho na sociedade. Por isso, elas costumam lutar dando preferência a armas de longa distância. Não tá errado, faz sentido aqui no negócio. Enquanto os homens seguram a linha, as mulheres dão o poder de fogo de supressão. Legal, interessante, tu dobra o poder de soldados que tu tem. Então, interessante aqui o que acontece nessa aí. Claro, tu não espera que elas com arco e flecha lute contra uma maldita hidra no mano a mano, mas esse não é o objetivo. O objetivo é que elas deem o poder de fogo de longa distância, enquanto os homens são treinados para usar armadura pesada e segurar a linha. Legal, esse é um jeito de dividir a sociedade de uma forma útil e prática na questão bélica. E acredite, eles precisam ter exércitos gigantes, porque o caos está loucamente querendo destruir esse lugar. Então, sabendo do inimigo incansável que eles têm que estar sempre alertas, e assim a sociedade se desenvolveu por mais de 1500 anos na paz e prosperidade, desenvolvendo uma cultura e uma sociedade rica. Legal, muito bom isso aí. Mas e aí? Eu quero guerra, eu tô aqui para ver destruição. Pois é, lembre-se dos ogros, milord. Os ogros que vivem nas montanhas de Morn, uma vez viviam aqui nessa região também, e eles tinham grandes tribos que migravam de um ponto a outro, e os ogros eles comem e comem muito. Quando acabava a caça e a comida em um local, eles iam para outro local. E durante as invasões do caos, os ogros, que ainda eram uma raça na infância, lutaram junto aos dragões de Catei. Então, criou-se meio que uma aliança entre Catei e os ogros, e o Imperador Dragão via eles como aliados no seu oeste e acreditava que estava tudo certo, até que acabou a comida. Bem, sem inimigos maiores, os ogros foram crescendo em número, até o ponto que eles devastaram boa parte da alimentação que tinha ali, e eles tiveram que se expandir, e eles acabaram se expandindo para terras onde antes era dos humanos de Catei, servos do Imperador Dragão. E nessa região, os ogros começaram a pilhar, roubar, matar e, pasmem, um ogro, ele come de tudo, e começou a relatos de que alguns ogros estavam matando e comendo seres humanos. Pois é, tá no nome do ogro que ele é Man-Eater, mas detalhe, isso aí, acho que tu não percebeu que o ogro se chama Man-Eater, tipo, eles comem homens, eles devoram essas coisas, esses bichos são um monstro. Bem, nesse caso, então, o imperador, com uma lágrima no olho, teve que agir. Por quê? Porque os ogros não poderiam passar impunes. Ele tinha que dar um exemplo do que acontece quando tu faz tamanho de desrespeito e violência com os seus servos. E não se sabe ao certo como, se foi o próprio Imperador Celestial ou se ele juntou os maiores magos de astromancia, porque o Imperador Celestial ele dá um grande valor aos magos da lore dos Heavens, que seria dos céus. Por quê? Tanto no Império do Velho Mundo quanto aqui, a lore dos céus é vista com muita honra e nobreza, porque eles preveem o futuro, preveem desastres, preveem eventos cósmicos, e isso é visto muito bem. Por isso, ele pode ter convocado um grande ritual com os seus maiores magos celestes, ou ele pode ter feito sozinho.
Pessoalmente, eu acho que ele juntou os maiores magos celestes e eles fizeram um enorme ritual para o que estava por vir, porque eu não quero acreditar que ninguém tem o nível de poder dele é acima de 9.000. Acho chato isso aí, acho que é bem mais pé no chão ele ter feito algo com a ajuda de outros. Então, porque senão, o imperador destrói tudo, ele é muito foda, blá, blá, blá. É chato isso aí, cara, esse negócio de poderzinho de energia é só legal em anime. No Warhammer Fantasy as coisas são bem mais pé no chão, até isso que é legal no Warhammer, é que tem apesar de ter fantasia, ainda assim tem um fundo de plausibilidade, não é totalmente absurdo, com base nas regras que já foram criadas para o mundo. Então, ele provavelmente deve ter feito um ritual de astromancia junto com outros astromancers ali dos magos celestiais, e ele convocou um gigantesco meteoro para cair no coração do reino dos ogros, e esse meteoro fez uma devastação total, matando mais de 2/3 da população dos ogros. Então aquela população grande que estava devastando tudo se foi do dia para a noite. Porém, algo que estava um pouco fora do controle do imperador, ele não imaginava que aquele cometa fosse feito de Warpstone. Warpstone, meus amigos, você já sabe que é é uma pedra de caos condensado. Isso é puro caos, e essa pedra de magia condensado, que magia é caos, a mesma coisa, caiu aqui e destruiu os ogros e criou uma enorme boca no planeta que devora tudo que cai ali dentro. Essa coisa caótica e maligna com certeza não estava no plano do dragão celestial, e ele meio que fez um ups, fiz merda. Ele não imaginava que ia ser tão devastador e eterna a consequência que ele fez. Depois de cair aqui, um gigantesco deserto também se criou ao redor desse local. Por um lado, fica as montanhas de Morn, que aí não foi tão afetada pelo vento caótico que vinha desse lugar, mas a região em direção a Cathay, uma enorme área que antes era verdejante, virou um deserto sem vida. Essa região é chamada hoje de deserto de Warpstone. Eu sei você, meu querido Skaven, tá louco pra ir lá pegar essa pedrinha. Apenas saiba que esse local suga a alma dos seres vivos, então meio que não é interessante tu ficar muito tempo aqui, porque ele virou meio que um terreno intransponível, porque qualquer coisa que passa aqui provavelmente vai morrer. É um lugar assustador e devastador, onde a energia da magia do caos condensada naquele antigo meteoro mata e consome tudo, incluindo a tua alma. Não recomendo. 0 de 5 no TripAdvisor. Não é interessante para viajar. Ok, então depois de ter feito essa grandíssima cagada, o Imperador Celestial e a sua esposa decidiram meio que parar de se meter tão diretamente nos afazeres dos mortais, e eles se retiraram na sua cidade celestial, permitindo então que uma casta, um grupo de burocratas nobres começassem a crescer ali na região para preencher o vácuo de poder deixado pelos imperadores. E essa casta nobre hoje faz parte da alta sociedade de Cathay. Então existem aqueles que mandam e aqueles que obedecem, como em todo lugar. E eles vieram agora, eles utilizam nas suas roupas símbolos relacionados
ou animais místicos aqui da região, ou aos dragões e o símbolo do Yin Yang, para representar a autoridade imperial e da família imperial. E por falar em família imperial, agora que o pai e a mãe não estavam mais de olho, os filhos deles começaram a meio que se dividir em questão de como fazer as coisas e como lidar com tudo. Bem, primeiro, eles juntaram aqueles leais a si, e o que tu acha quando tu tem um monte de nobre petulante que acha que ele tem direito a mais que o outro e que o outro foi tratado melhor e que ele merecia mais? Pois é, guerra total. E foi isso que aconteceu aqui. Os exércitos de Cathay, que antes eram usados para combater ameaças externas e unidos pelo casal dos imperadores celestiais, agora tinha que lutar contra si mesmo. No caso, os filhos do imperador e da imperatriz meio que começaram uma picuinha e um enfrentar o outro, e nesse tempo houve um vácuo de poder enorme, aonde as regiões divididas pelos filhos ficaram meio que em guerra uma com a outra, causando devastação e destruições de cidades, destruição de exércitos, morte de alguns dos irmãos dragão. Falando nisso, hoje, atualmente, pulando alguns séculos aí pra frente, como fica a terra de Cathay? Ao norte existe o dragão da tempestade. Eles meio que dividiram cada um com seu canto. Ao norte fica o dragão da tempestade, Miaowing. Ela é uma dragoa? Dragoa que se fala? Bem, é uma dragão fêmea que protege o grande bastião, a muralha do norte. Então ela governa o norte. Já a oeste fica Xiaomin, o dragão de ferro, que mantém protegida aquela região, onde antes era a fronteira deles com os ogros, e hoje é a fronteira com Warpstone Desert. Tu consegue ver ali o deserto de Warpstone no oeste da imagem. Essa é uma região que atualmente não é tão invadida por coisas caóticas, porque o Warpstone Desert consome tudo. Então imagina, tem uma criatura caótica ali, digamos um sanguinolento de Khorne. A essência mágica dele vai ser sugada para o Warpstone e ele desaparece. Então é um local que as forças do caos evitam, porque tipo, é idiota passar por ali. Por isso é uma região relativamente segura em questão das forças do caos. Mas Warpstone atrai Skavens, yes. E os Skavens descobriram isso aqui, e às vezes eles representam uma ameaça nessa região, além de cultos Azinti e também outras facções do mal que vivem aqui, que eu vou trazer mais pra frente, mas é uma facção que não pega sol e que suga sangue. Eles têm aqui nessa região também. E ao sul de tudo isso, existe o Dragão de Fogo. O Dragão de Fogo Lidal, que eu acredito que ainda não está no jogo do Warhammer, deve vir como uma DLC um dia futuro. Ele protege o sul de Cathay contra as forças caóticas que vivem nas florestas ao sul, contra os reinos de Indi e contra o Rei Macaco. Eu vou até ter que falar do Rei Macaco um pouco mais à frente, mas ele é uma figura mitológica chinesa que é tipo exageradamente usado em filmes e coisas, porque eu acho que é só isso de figura mitológica que o pessoal sabe que existe, então eles usam um monte. Mas o Rei Macaco, aqui na questão do Warhammer, é o líder de algumas tribos. Essas tribos são um tipo de homem besta. É um meio homem, meio macaco. E essa criatura, esse homem besta, eles não são caóticos em natureza. Então eu acredito que eles já existiam aqui no mundo, um pouco antes talvez do que o começo dos homens besta e a incursão caótica, ou que eles foram criados de uma forma relativamente natural. Por isso, eles não são vistos como inimigos, mas eles têm uma aliança bem
bem tênue, e mais de uma vez essas tribos de homem-macaco já atacaram a região aqui do sul de Cathay, pilhando e roubando e causando destruição e devastação, às vezes só pela diversão de ver as coisas cair e queimar a casa. Eles são meio fora, eles fazem umas coisas bem idiota, e eu vou falar um pouco mais deles depois. Então ele tem a não invejosa missão de lidar com uma aliança, tipo, imagina se aliar com os Skavens, tipo, é um caótico neutro aqui no sul, então ele não tem que segurar contra a Indy, tem que segurar contra os homens besta de verdade que vêm das florestas lá do sul, e também contra essa região dos homens macaco. Perigoso isso aí, mas ok, é a missão dele, ele vai fazer. E já na região perto do mar, nós temos o dragão do mar, que é In. Baita nome, 2 vezes a palavra In, genial, muito criativo. O dragão do mar, ou dragoa do mar, acho que é mais correto falar, a dragoa do mar. Bem, ela que fez as 2 missões para invadir a Southlands, Illustra, e as 2 que falharam. Então ela tem uma tendência assim a megalomania, e é a região mais rica, essa próxima do mar, devido ao comércio, principalmente com as facções do Velho Mundo. Então essa região próxima do mar também tem comércio interno através de grandes rios, então eles fazem essa parte, meio que monopolizam o comércio, por isso que eles são muito, muito ricos, e é a região mais próspera. Só que essa riqueza faz a Ying, a dragoa do mar, meio que querer coisas demais, e ela acaba às vezes mandando uma frota gigantesca para o oceano aberto, sendo destruída por um furacão. Acontece contra quem aqui nunca perdeu a marinha inteira tipo, por causa de um furacão. Normal, isso todo dia. Então é algo que aconteceu 2 vezes com ela, mas ela protege a região costeira de incursões de elfos negros, que são corsários e pilhadores, e se alguém do caos tiver a ideia de construir um navio, tu também vai precisar de defesas no mar. Esses são os 4 dragões principais. Os outros a gente não tem quase nada sobre eles, e acredita-se que alguns deles ou morreram ou totalmente desapareceram. E voltando aqui então, a história antiga volta lá para o passado. Na época então, os dragões começaram a se enfrentar, os irmãos começaram a lutar, e os exércitos de Cathay começaram a enfrentar uns aos outros, permitindo a influência caótica e outras coisas ruins começassem a surgir aqui nas regiões. Primeiro, que como eles começaram a se enfrentar, o grande bastião ficou mais fragilizado. Por enquanto ele se manteve firme, mas eventualmente um forte terremoto vai acabar causando a destruição de partes da Grande Muralha, e as forças caóticas vão entrar para encontrar uma Cathay dividida, e isso fez com que agora as forças dos dragões meio que tivessem que lutar, querendo ou não unidas, mesmo se odiando e um querendo matar o outro. Talvez nesse período é que alguns deles morreram, ou que foram embora porque não queriam lutar com seus irmãos, ou que foram depostos e tiveram seu reino derrotado. Não sei dizer, isso aí não é muito explicado o que aconteceu, mas foi uma era de vergonha, foi uma era de sangramento desnecessário, e os dragões e as forças de Cathay estavam perigosamente super espalhadas assim no território para tentar conter as invasões caóticas e também deixar fortificações para caso teu irmão não queira invadir o teu terreno e dominar a tua cidade quando teu exército marchou para fora. Por isso, eles tentaram defender tudo, e quem defende tudo não defende nada. Isso é um ditado antigo e é inteligente, porque às vezes tem que saber abandonar alguma coisa quando ela não vale mais a pena botar o investimento e o esforço para manter. E apesar das forças que eles tentaram, os filhos dos dragões celestiais e as forças de Cathay não conseguiram sozinhos parar tudo. Quando, depois de 500 anos de conflito, finalmente o casalzinho celestial decidiu acordar
e fazer alguma coisa. Então o dragão imperador, o Shen Yang, e a sua imperatriz, a imperatriz da lua no caso, que é a Qin Yin, perdão, desculpa, eu sempre confundo Yang com Yin, tá? Ele é o Yang, ela é a Yin. Bem, eles decidiram finalmente acordar do soninho de beleza, sair das suas férias e olhar para o que estava acontecendo e ver os seus filhos se matando, o povo morrendo, o caos destruindo tudo e o homem macaco sentado no trono. Eu vou falar disso mais pra frente, mas cara, ele ficou muito puto e eles decidiram então intervir, agora novamente unidos, com um propósito maior. Eles expulsaram o Rei Macaco da capital, eles depois atacaram o norte, expulsando as forças caóticas para além do bastião, e gigantescos automatons se sacrificaram para fechar os buracos na parede, novamente estabelecendo a paz na região. E agora, depois de um puxão de orelha, tipo 200 anos de castigo para cada um desses filhos idiota, porque eles fizeram tudo errado. No minuto que eles viraram as costas, quase destruíram tudo que eles construíram em milênio. Então, agora eu acho que eles dividiram no mapa, tu fica no norte, tu fica no sul, tu fica no oeste, tu fica na costa, e não me incomodem mais. E eles também têm um, que é o dragão de Jade, que fica na capital, que faz a parte da administração. Ele não é tanto um guerreiro, ele é mais um diplomata, um administrador. Provavelmente é o filho queridinho da mamãe, provavelmente ele é o que não fez nada errado. Então, assim, todo mundo fez coisa errada, menos o nosso dragãozinho de Jade. Vem cá, olha que dragão bonito da mamãe. Então esse aí foi o que ficou na capital e ganhou o direito não de mandar nos outros, mas meio que ele é acima dos outros. Tipo, não tem filho favorito, mas sabe que é o dragão de Jade, filho favorito de longe. Então... Mas ele não aparece muito, ele não é tipo um guerreiro, uma coisa assim. Ele é mais um administrador e diplomata, e ele é mais da paz. Por isso que ele não aparece tanto assim na história. E por isso que eu até nem trouxe muito sobre ele, porque até também não achei muita coisa. Mas um adendo que tem outro também. Só que ele não é tão importante, provavelmente não vai aparecer no Total War. Porque Total War é guerra, né? Então tu não quer saber tipo de burocracia, de cobrar imposto. Tu quer saber de destruir exército com um dragão flamejante. Por isso acho que ele não vai aparecer. E quanto ao Homem Macaco, tu falou que ele estava no trono. Como assim? Conta isso aí. Bem, durante esse período de conflito interno e de invasão caótica, Katei nunca ficou tão fraca e o Homem Macaco percebeu isso, o Rei Macaco, desculpa. Ele então, utilizando as suas tribos de guerreiros, invadiu o sul e viu que não teve nenhuma resposta. Então ele continuou invadindo um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, até que ele chegou na capital e ele conseguiu tomar a capital e ele sentou no trono do imperador e ficou ali rindo que agora ele era o verdadeiro imperador de Katei. Então, essa tribo ainda não foi trazida para o jogo, mas eu acho que é interessante trazer. Aqui tu vê que existe uma forte influência de Tzeentch, tanto nessa região do sul, quanto em Katei. É mesmo, assim, que tu tem que entender que Tzeentch tem um olhinho dele nessa região, e eu acredito que algum plano maior ele tem. Falar em plano maior, parece que o Imperador Dragão e a Imperatriz, eles têm um plano também, uma coisa grande, eles estão planejando algo grande. Então será que Tzeentch influenciou a cabeça deles e tudo isso é um plano convoluto para fazer alguma coisa no final? Ou será que o mundo vai acabar com uma coisa bem nada a ver, tipo com End Times, e isso aqui nunca vai ser falado nem descoberto o que eles estavam planejando, e se Tzeentch realmente fez algum plano maléfico para enganar tudo e todos e fazer tipo o caos surgir aqui? Não sei. Infelizmente não sei, porque a Games Workshop meio que matou o mundo antigo e agora eles estão voltando com o Old World, porque eles querem vender mais miniaturas, e as miniaturas de Katei, se basear no que a CA fez ali no Total War Warhammer, vai ficar
bem legal. Então espero que eles façam isso, porque aí vai ficar legal mesmo. E assim, eu não vou comprar porque é caro, mas em geral é bem divertido. Eu provavelmente vou botar imagens do dia que eu achar aqui pra vocês. Mas no momento a gente tem apenas concept art, assim, que são artes de artistas que tipo são fãs ou que trabalham para isso aí. Mas não temos nada concreto de como eles vão ser e qual vai ser o design final. E Cathay, então, é isso. É uma terra mágica e teoricamente avançada, liderada por dragões, só que repleta de conflito interno, de inveja e provavelmente um ser com muitos e muitos olhos tá querendo botar suas garras nesse lugar. Zint provavelmente tem forte influência nessa região aqui, tanto pelos conceitos e pelas coisas que vão acontecendo, quanto por essa trama de intriga de todo mundo querer um enfrentar o outro. Acredito que vai chegar um momento que todos eles vão entrar num conflito interno novamente, a região vai ficar enfraquecida e só quem vai ganhar vai ser Zint. Até ele perder de novo, poder ganhar de novo, poder perder de novo, poder ganhar de novo, porque é isso que ele faz. E quem sabe que entre eu e você, os dragões imperadores talvez fizeram igual os dragões ogros. Talvez eles negociaram com as forças caóticas, mas com uma em específico. E eles receberam a imortalidade, porque eles não morrem. É esquisito, o dragão morre também. Então por que eles são imortais? Alguma coisa não me cheira bem. Isso aqui parece caos, tem cheiro de caos e infelizmente poderia ser mais desenvolvido depois, poderia dar um grande conflito entre os dragões, os humanos, seus seguidores e tudo se queimar no final, mas ele foi meio abandonado no fim dos tempos. A única coisa que vem, a Arqueon invadiu e destruiu parte de Cathay. Ponto. Sério, totalmente anticlimático, nada legal. Então tanta história, tanto potencial jogado pelo ralo. E falar em potencial, nós temos também algumas facções que eu preciso trazer que são relacionadas a isso. No caso, relacionadas a Cathay, porque eu já falei bastante de Cathay, mas como eles interagem com o resto do mundo. Se lembra nessa época que o Rei Macaco aqui tomou o trono e se declarou imperador, ele botou então como conselheiro, tipo pata direita, ele colocou um representante do clã Ashen, dos Skaven. O clã Ashen tem uma atividade nessa região e eles trazem coisas daqui e eles aprenderam artes e armas explosivos dessa região, então eles trazem bastante coisa desse ponto e é aqui que vive o clã Ashen. É nessa parte, tanto aqui quanto em Nippon, existem colônias subterrâneas onde eles ficam esperando o seu momento de atacar, mas eles se contentam em roubar comida, matar aqui e ali por dinheiro de vez em quando e fazer o que eles fazem bem, que é copiar e observar e esperar o momento que o Império Inferior vai finalmente destruir o Superior. Falando em Império, o Império Superior, no caso o do Velho Mundo, tem comércio com essa região, só que pelo mar quem controla é os elfos e árabe, que eles não se dão muito bem. Por isso eles têm que fazer a perigosíssima jornada da seda. E por que o pessoal em Cathay chama essa perigosa estrada por terra de Estrada do Marfim? Porque muito tempo depois do que aconteceu com os ogros, alguns mercenários ogros chegaram em Cathay e o pessoal de Cathay ofereceu para eles 1 tonelada de ouro pelos marfins que eles traziam nos escudos e na armadura. E aí eles perceberam que marfim tinha um valor enorme nessa região. Então eles caçam as grandes criaturas, os mamutes amascarados que eles têm lá, para trazer marfim para vender em Cathay. E esse marfim vale muito a pena tu vender aqui. Tu vai voltar com mais do que tu consegue carregar de ouro. E o Império faz essa rota extremamente lucrativa
mas infelizmente é perigosíssima e tu vai ter que pagar várias taxas no caminho, tanto para os ogros quanto para os clãs de Skaven se eles se cercar. Então cuidado, leve mercenários, bastante mercenários, só que lembre-se, uma caravana muito grande atrai atenção. Uma caravana muito pequena parece um alvo fácil. O difícil é acertar o tamanho adequado da caravana que tu deve fazer. E falando também em facções do Velho Mundo que vieram para cá, os vampiros têm uma presença nessa região, mas é uma subfacção dos vampiros. Não se sabe ao certo se foi de um vampiro que traiu a Neferata lá em Lâmia muito tempo atrás. Ele era o Gran Vizir de Lâmia e ele decidiu fugir e veio para cá, ou se foi do líder da força policial da cidade, que era um vampiro extremamente obeso e corrupto, que também fugiu da cidade quando ela foi cercada. Em vez de lutar com honra, ele simplesmente escapou. E esses dois acabaram terminando nessa região. O que a gente sabe é que os vampiros aqui, eles são mais magros e mais fracos fisicamente do que os do oeste, e esses vampiros também têm um sangue azulado, não é o sangue vermelho normal, eles têm um sangue azul. É estranho esses vampiros aqui, e eles fizeram, como eles vivem aqui na região, eles não vão chegar atacando e matando todo mundo, eles meio que entraram nas cortes, nos nobres, no negócio, e eles vivem em conjunto com a sociedade humana. Então, não vou dizer assim que é uma parceria, porque eles são parasitas, mas eles vão tentar não aparecer muito, nem abrir uma guerra declarada. E eles vivem na parte nobre da sociedade, escondidos junto com os humanos normais. Não sei se o pessoal nobre de Cathay ou os Imperadores Dragão sabem do que sucede ali, ou se esses vampiros com sangue azul são diferentes do oeste, talvez curaram a sua sede de alguma forma. Acho muito improvável, quase que impossível. Mas eles são tolerados em certa parte. Claro que se descobertos e tentar dominar uma cidade com mortos-vivos, eles vão ser queimados, destruídos pelas forças de Cathay. Por isso eles sabem não morder mais do que eles conseguem engolir. E eles vivem aqui junto na sociedade Nasurdina. Falando em Nasurdina e coisas que não deveriam viver na sociedade, os elfos, os elfos. Os altos elfos, eles, muito tempo atrás, chegaram aqui na região e eles trocaram, fazendo escambo, enganando os locais, porque elfo é do mal. Eles deram ali umas quinquilharia e voltaram para casa com ouro, com joias, com coisas preciosas, com coisas mágicas. Então os elfos enganaram os locais e até hoje os elfos altos mantêm um porto comercial nessa região, e eles vêm e vão trazendo coisas de Ultuan e levando coisas, principalmente seda, para fazer as suas roupas frescas. Esses elfos desgraçados. Então eles levam a seda fina para fazer o véu, porque elfo, tá, tudo bem, me segura minha barba. E falando em elfo, que me dá ainda mais raiva do que os elfos altos, os high elfos, os elfos nobres ali de Ultuan, nobre, tá bom. Bem, nós temos os Dark Elfos, os Drukhari, os Dark Elfos de Malakith. Eles vêm aqui para pilhar, porque como é uma rota de comércio lucrativa e que os outros elfos dão valor, eles pilham. Então elfo matando elfo, tá tudo certo, porque independente de quem vence, todo mundo ganha. Bem, aqui eles se matam em troca dessas rotas de comércio, porém, os Dark Elves também atacam Cathay. Ué, por quê? Por que eles não também comercializam? Porque eles não têm nada para trocar e honestamente eles são corsários ainda piores do que os High Elves. Então quando eles vieram aqui para a região, não é incomum eles pilharem, matarem, levarem escravos, já que a população humana aqui é bem numerosa. Eles levam escravos de Cathay até Nagaroth para fazer sabe-se lá que rituais sombrios e tortura. E também até tem uma história que para representar a moral dos elfos,
uma pequena cidade, um pequeno vilarejo, cara, um vilarejo pesqueiro, não tinha nada nesse lugar. Foi cercado pelos corsários dos Elfos Negros e eles não deixaram ninguém sair da cidade. Como a cidade não tinha nenhum valor para dar para eles, eles então soltaram as bruxas. As bruxas, elas são assassinas de Kane, elas foram matando para ver o sangue correr e elas foram matando todo mundo. Quando as forças de Catei finalmente chegaram para ver o que estava acontecendo, os elfos já tinham ido embora há muito tempo e a cidade ficou um show de horrores. Era pés, braços, cabeças decepadas em todos os lugares. Era um negócio horrível. A cidade inteira estava um banho de sangue e o pessoal de Catei fez a coisa certa. Encheu de combustível e tacou fogo na cidade, fazendo apenas as orações e um ritual de passagem para que aqueles que morreram pelas mãos da criatura mais cruel do mundo, que são os elfos, tivessem o descanso junto a seus ancestrais. Respeito ao pessoal de Catei. Lamentável, elfos, tem que todos ser exterminados. Malditos elfos. Bem, falando em malditos elfos, mesmo os elfos, os high elfos ali, os elfos nobres, elfos superior, como eles se acham que eles são superior, babaca. E então, os elfos superiores tiveram um conflito diplomático. Achei interessante também falar sobre isso, porque eles montam em dragões. Em Catei, o dragão é tipo o imperador celestial intocável. Então montar num dragão não é uma coisa bem legal tu falar em Catei. Não faça isso. Então, malditos elfos, o pessoal de Catei devia saber. Fazer, em vez de atacar a Lústria, que não fez nada de mal pra ninguém, e a Southlands ali, que não tem sentido tu atacar, ataca o Tuan, ataca Nagaroth, destrói isso tudo, Catei. Lá sim que tu tem que atacar, Catei. Destrói os elfos. Mas tudo bem, infelizmente eles não estão me escutando. Se alguém de Catei escutar, elfo bom é elfo morto. Não comercialize com eles, eles vão te enganar. Tudo de bom, vejo vocês na próxima. Espero que tenham gostado, assim como eu, dessa modificação na lore, porque tudo que eu falei agora é bem atual, é a lore nova que criaram depois do Warhammer 3 sair. Então achei bem divertido, gostei do que eles fizeram com a lore deles. Parece ser uma coisa que se junta bem e adiciona ao fantasy sem trazer algo muito absurdo. Tudo de bom e vejo vocês na próxima.